Antes de começar o episódio, Drax, posso fazer uma pergunta? Claro. Maionese é um instrumento? Tanto quanto rabanete. E maionese é um instrumento? Não, Patrick, maionese não é um instrumento. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Exatamente como a varíola, sim, nós voltamos. As pessoas pensavam que nós não iremos voltar, mas elas estavam completamente certas. Sejam bem-vindos ao seu podcast bimestral favorito. A gente falou que ia gravar quando desse vontade. Se você tava esperando por mais, você é otário. Como nós dizemos no começo de todos os episódios, até agora 2, não leve nada que é dito aqui como uma prova, nós somos dois idiotas falando sobre coisas idiotas. Ninguém tem fonte aqui. Se a gente tiver, a gente cita, relaxa. Exatamente. O que provavelmente não vai acontecer porque esqueceremos. Até porque o tema do episódio é Bob Esponja, né, cara? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh, vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada! Tem a cor amarela e espirra água. Bob Esponja, calça quadrada! E nenhuma bobagem é o que você quer. Bob Esponja, calça quadrada! Onde abruras a bordo e problemas com peixes. Bob Esponja, calça quadrada! Todos juntos. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja Calça Quadrada. Drox, qual é a semelhança entre Bob Esponja e os Simpsons? Além que os personagens são amarelos Sim, além que os personagens são amarelos. e que os dois foram um sucesso mais ou menos na mesma época. Basicamente, essa era a semelhança. Na verdade, a semelhança é que ambos são amarelos e que nós estamos falando dos dois desenhos mais importantes da história da animação moderna. Eu não sei se a gente tá. Eu não sei se isso tá certo, mas tá bom, claro. Como a gente falou, a gente não se baseia em nada. Esse episódio é extremamente... Algumas fontes, não vou mentir que estou usando um pouco de internet, mas estou usando algumas fontes e muito da minha paixão. Drax, você nasceu em que ano? Conte-nos na sua idade. Eu nasci em 99. Você nasceu exatamente no ano que a primeira temporada deste desenho fantástico veio ao ar. Quando você se lembra de ter conhecido Bob Esponja pela primeira vez? Eu imagino que seja lá por 2004 na TV Globinho. Eu me lembro de assistir Bob Esponja antes de eu saber qual era a minha idade. Então você, desde que se conhece por gente, basicamente conhece. Resumidamente. Ok. Eu, aparentemente, eu sou a mesma coisa desde que eu... Não. Agora tá na hora de você se explanar também, Maurício. Devo explanar? Eu nasci em 2003, cara. Você é novinho, você é millennial. Eu sou bem novo. Nasci em 2003, então eu meio que nasci depois do começo do show e um ano antes do lançamento do filme. Bem, eu nasci... Eu não assisti o começo do show quando ele tava lançando, né, cara? Obviamente, até porque dentro da vagina da sua mãe era um pouco difícil assistir o show. É, com certeza. Você tem uma memória afetiva legal com Bob Esponja? Eu creio que como qualquer criança que cresceu com TV aberta na época de 2000. Era o desenho que tinha pra assistir, todo mundo gostava. Era um ótimo desenho. Inclusive eu era uma criança burra o suficiente pra não perceber quando começou a ficar ruim. Eu só quero dizer que eu sou um fã absurdo desse desenho. Eu passei a minha infância inteira assistindo, a minha adolescência inteira assistindo. E hoje eu sou um adulto e quando tenho uma oportunidade eu ainda assisto. Eu assistia muito na TV Globinho, mas eu bem cedo tive TV fechada por um gato que meu pai fazia, hein? Meu pai vivo fazia. Então, eu tinha acesso a muita coisa de Bob Esponja. Drox, você entende a importância que Bob Esponja foi pros desenhos modernos? Eu entendo. Até onde eu lembro, era o trio gigantesco que fez a Nickelodeon ser a Nickelodeon foi Bob Esponja, Rugrats e Ren Stimpy. Rugrats é um desenho incrível, que eu gostaria de falar outro dia. Ele é, na minha opinião, um dos melhores desenhos infantis para adultos. E Ren Stimpy envelheceu muito mal. Ou muito bem, dependendo de onde você habita na internet. Mas sendo assim, Bob Esponja, ele foi o desenho infantil que era extremamente bem feito, porque era feito por alguém que realmente gostava do que estava fazendo. E eu não posso negar.
Toda a teoria educacional e o porquê que Bob Esponja é tão interessante pra todo mundo, a gente pode passar horas explicando de forma tanto científica quanto normal o porquê que Bob Esponja é bom. O que eu tenho a dizer sobre a importância de Bob Esponja é basicamente... Eu vou me focar na parte indústria de animações. Bob Esponja eu considero, pra animação moderna, assim, dos anos 90 até o que nós vemos hoje, como o desenho mais importante. Eu tenho uma plena certeza de que se não existisse Bob Esponja, nós não teríamos, por exemplo, os grandes da Cartoon de 2010, como a Hora de Aventura, apenas um show. Acredito que Bob Esponja tem influenciado eles num ponto cirúrgico. Sem contar, obviamente, Bob Esponja, pra mídia no geral, é um fenômeno completo, a ponto de alguns anos ele passar o ibope da porra do Mickey. Não que o Mickey tenha desenhos muito bons nessa época, mas Bob Esponja sozinho, só o branding Bob Esponja, conseguiu, até 2019, 13 bilhões pra Nickelodeon. Drox, você concorda comigo que toda obra-prima tem que sair da cabeça de um gênio? Ou pelo menos a maioria delas? Ou de um louco. Ou de um louco. A linha é bem tênue. Como, por exemplo, a fantasia moderna saiu da mente de um gênio, saiu de Tolkien, que nós falamos no... Sim, Tolkien com certeza era um gênio pra sua época. Os heróis da Marvel saíram da mente de 3 gênios e de muitos outros. Os maiores nomes do cinema americano saíram da mente de um gênio, os maiores nomes do cinema japonês saíram de mente de gênios. E, obviamente, um dos desenhos mais rentáveis e o desenho mais importante da animação moderna não poderia não sair da mente de um gênio. O nome desse gênio nada mais nada menos do que é Stephen Hillenburg. Biólogo marinho. Um biólogo marinho, animador, roteirista, cartunista, professor. O cara era extremamente versátil. Ele nasceu em Oklahoma em 1961. Ele era um cara muito chapado das ideias, porque ele amava a biologia marinha e ele também amava a arte. São duas coisas que normalmente não se uniriam tanto. E essa história eu acho que já foi ouvida 1 milhão de vezes, que foi quando o lugar onde ele trabalhava, o aquário onde ele trabalhava, o lugar de pesquisa, queria que crianças se interessassem mais por vida marinha. E pediram pra ele fazer um comics, fazer quadrinhos, tirinhas curtas. E nessas tirinhas ele usava um personagem narrador, uma esponjinha com óculos chamada Bob a Esponja. Depois de criar o personagem e continuar com a sua vida de biólogo marinho, misturado com artista, indo em convenções de arte na Califórnia, para onde ele se mudou, ele conheceu o Joe Murray e esse o convidou para um desenho que estava em ascensão na época da Nickelodeon. Em 1996, o Stephen Hillenburg entrou na vida moderna de Roku. Basicamente ele trabalhou lá e lá ele aprendeu um pouco sobre a indústria de animação e como animar, e ele já era um bom artista. Até que então, ele em 1999 apresentou o projeto para a senhora Nickelodeon, e esse projeto, depois de mudanças aqui e ali, de nome, de um pouco de aparência, de temática, de ser numa escola, se seria o que ele queria mesmo, deste conceito saiu Bob Esponja Calça Quadrada. Nós vamos falar aqui, eu e o Drox, sobre as 3 temporadas e o filme, que foi onde o Stephen Hillenburg era realmente o produtor executivo, ajudava nos roteiros e no storyboard, onde ele realmente estava botando mais carinho e acreditava mais na parada. Onde o criador estava trabalhando na coisa. O episódio piloto de Bob Esponja é quando o Bob Esponja vai entrar no Ser Cascudo, onde tem aquele incidente com as anchovas e ele vira o Mestre Cuca. Parecia um barulho de portinhola. Sentiu o cheiro. Um tipo de cheiro forte. Um cheiro forte que cheira cheiroso. Bom, se você nunca assistiu Bob Esponja, eu quero que você, por favor, feche o vídeo e vai tomar seu... Dito isso, 2 curiosidades. A abertura do piloto de Bob Esponja foi perdida por quase 10 anos. Foi encontrado, acho que em 2015, né? Sim, ela foi perdida em 2015, o que faz ela ser perdida por 15 anos.
E era uma mídia muito procurada. E outra coisa, o primeiro episódio de Bob Esponja, muitas pessoas devem lembrar que Bob Esponja tem um episódio mudo, que é o do Soprador de Coral. Verdade. Que ele é um episódio de apenas 5 minutos. Todo episódio de Bob Esponja são 2. Mas agora eu lhe pergunto, Maurício, o porquê o primeiro episódio eram 3? Porra, agora você me fez uma pergunta boa. Agora você me fez uma pergunta realmente eficaz. Provavelmente porque era o piloto e eles queriam testar a audiência. Não, é porque o piloto era curto demais pra ser um episódio só. Ah. Aí eles fizeram um episódio mudo e barato, curtinho, pra preencher o tempo. Ah, justo. E o que falar da abertura de Bob Esponja, se não que ela virou uma das aberturas mais incríveis dos desenhos, sem nunca mudar em nenhuma temporada desde 1999, de tão boa e tão incrível que ela é, cara. Dito isso, vocês estão prontas, crianças? Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh. Eu acho essa abertura incrível, cara, por 1 milhão de motivos. O primeiro é que ela não faz sentido algum, ela não introduz porra nenhuma da história, ela não mostra o personagem de uma forma respeitosa, ela é só foda-se, e por isso ela é incrível. A música é bizarramente escrota. O personagem aparece de cueca e acaba a abertura de cabeça pra baixo. Isso em 1999 as crianças devem ter visto e saído cheirada de casa. Bem, não é à toa que ele era um desenho tão bom. Ele tinha várias ótimas piadas para os dois públicos. Afinal, existe até estudos profundos sobre isso. De como o que torna o Bob Esponja tão bom é que crianças vão ver o Bob Esponja e vão pensar em como a vida é legal e da hora. E eu estou animado e eu quero pular e eu tô pronto. Enquanto isso, os adultos estão vendo o Lama-Molusco sendo enchido o saco em um trabalho merda que ele não queria ter e que já desistiu de todos os seus sonhos. Igual todo adulto mediano. Eu não gosto de carteirada, não sou desses, mas eu tenho uma leve alcunha de comediante por onde eu passo. Logo, eu, como um comediante minimamente sério, analiso a comédia de Bob Esponja. Faz muito tempo que eu fiz uma maratoninha, eu vi alguns episódios, e eu fiquei sinceramente impressionado com como era feito. A primeira temporada ela era um pouco mais boba e o humor um pouco mais pastelão, mas a partir da segunda, indo pra terceira e até um pouco da quarta, Bob Esponja se demonstra uma complexidade cômica muito, muito foda. O Bob Esponja tem um humor de todos os gêneros, pra todo mundo. Você quer humor pastelão onde você vai ver porrada? Você tem. Você quer humor nonsense e que mais parece um shitpost? Você tem. Você quer uma piada com construção e punchline completa? Você tem. Você quer uma piada onde é só uma criança mongoloide pulando e tendo coisas visuais na tela pra deixar a criança hipnotizada? Você tem. E se você quer sarcasmo e ironia, você tem com o Lama-Molusco. E se você quiser um pouco de humor xenofóbico, tem os episódios da Sandy. É incrível, cara. Bob Esponja, você analisando os episódios de Bob Esponja, vendo um por um, vendo uma piada após a outra, você percebe que aquilo não foi feito por pessoas que queiram fazer um desenho pra criança. Bob Esponja, antes de ser um desenho pra criança, é um desenho engraçado. Ele é um ótimo desenho, ponto. As piadas deles são tão clássicas que elas ficam na mente. Deve fazer 5 anos que eu não vejo, mas eu lembro claramente do... Patrick, adivinha quem eu sou? Nós vamos falar desse episódio logo, mas no episódio do turno macabro, tem uma piada que é muito boa, que durante a explicação extremamente tensa do Lama-Molusco sobre o Zé do Picadinho, sabe que ele fez algo crasso na cozinha, aí Bob Esponja fala, não lavou a mão. O Bob Esponja estava morrendo de medo, do nada ele fala, não lavou a mão. Nossa, mas esse episódio tem uma sequência de piada absurda. Absurda. Ele é só uma piada atrás da outra até dizer chega. E ele só não faz sentido. As luzes estão piscando. São 3 horas da manhã. As paredes estão suando gosma verde. Ah, espera, elas sempre fazem isso. Por quê? Porque sim, apenas porque sim. E no fim termina com... Ah! O Nosferatu! Maurício, Sim. qual
qual o seu episódio favorito de Bob Esponja? Ah, vamos falar isso depois da gente dar uma passada nas temporadas. Como todo cartoon já criado asterisco, a primeira temporada de Bob Esponja ela sofre do que eu chamo de defeito cartoon, onde a primeira temporada de qualquer cartoon ela é feita mais boba para que ela angarie atenção para continuar. Bob Esponja não deixa de ser tão bobo mais pra frente. Ele é intrinsecamente um desenho infantil. Mas mesmo assim, a primeira temporada é a que tem as piadas mais direto ao ponto e boba até a metade da quarta. Mas a primeira temporada, quando você vê a lista, eu tô vendo a lista aqui na minha frente, e eu consigo lembrar exatamente de cada um dos episódios. Eu gosto de comparar a primeira temporada como Chaves. Todos são clássicos. Todos. A primeira temporada, provavelmente, eu consigo lembrar de todos. Eu quero começar com um que eu gosto muito, que é o Bob Músculo Calça Cheia. Só pelo nome eu já lembro o que é quando o Bob Esponja vai pra academia, ele vê o Larry e fica, eu acho que ele fica com inveja, e ele tenta malhar e não consegue, e ele compra um produto que deixa os braços dele gigante, e ele vai andando na praia com os braços gigantes. Esse é muito bom. Esse episódio é bom. Esse episódio Os é ótimo. braços inchados. Sim, ele anda como se fosse um orangotango, sabe, com as perninhas penduradas. Cara, esse episódio é muito bom. Ele vai jogar âncora. Sim, é verdade, ele joga âncora. Sem falar do meme do Larry, né? Observe. Tem a Sandy treinando o Bob Esponja. Finalmente encontrei o exercício que você pode fazer, Bob Esponja. Aí corta pra ele trocando de canal e sofrendo. Cara, a primeira temporada tem tanto episódio bom. Tem a pizza. A pizza. A pizza do Siri Cascudo é a melhor pizza que eu já comi. Oh yeah, pizza. Cara, o episódio da pizza é tão bom. O episódio da pizza, na minha opinião, é o que mais trabalha o lado que o Lula Molusco, ele não é babaca. Ele só tá cansado da vida. Exato. O Lula Molusco, velho, principalmente nas primeiras temporadas, mostra que o Lula Molusco, ele fala que odeia o Bob Esponja em todo episódio, mas você claramente vê que ele muitas vezes dá um pouco de carinho pro Bob Esponja. Ele só tá puto, ele só tá muito cansado. Não é um ódio gratuito, ele só tá cansado de tudo. Exato, o Bob Esponja é só um a mais, e você vê que o Bob Esponja realmente, tipo, tenta animar o Lula Molusco, ele não tenta irritar o Lula Molusco. Tá, mas tá, o episódio da pizza, cara, termina da forma incrível. Que é, os caras passam o episódio inteiro sofrendo pra levar a pizza pro maluco. Eles pegam tempestade de areia e a desgraça toda. Aí quando eles finalmente chegam no maluco montados na rocha, o cara olha pra eles e fala: cadê a minha bebida? É verdade, o Bob sai muito triste, né? O Bob sai muito triste porque o cara não aceitou a pizza. Aí o Lamusco fala: daqui que eu vou entregar essa porcaria. Cara, esse é um exemplo que mostra como o Lula Molusco, ele não é um pau no cu. Não é. Assim como o Bob Esponja não era um total idiota. E o Patrick não era um babaca. O Patrick não era um babaca. O Patrick era bobão. Ele era bobão. O Bob Esponja ele não era um total trouxa. Ele ainda... Às vezes ele agia como adulto, porque o Bob Esponja é adulto. Ele é adulto, ele tem 22 anos. Uma vez aparece a CNH dele ou algo assim. Rasguei a calça. Eu ia falar esse, rasguei a calça. Um episódio onde não traduziram a música, mas ela ainda é muito boa. Eu pensei que tinha todos do meu lado, mas acabei estragando tudo. Fiz tudo errado. Ela nem quer me ver, me acha um mala sem alça. E só porque eu rasguei a calça. When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown. O de Bob Esponja, eu acho que ele tá na praia e ele vai fazer alguma coisa, ele rasga a calça e ele se junta ao bando de pessoas que passam vergonha na praia. E no final eles fazem uma bandinha tipo Beatles e começam a cantar. Ele passa o episódio inteiro rasgando a calça até que ele exagera numa piada. Isso faz ele perder todos os amigos. Isso mesmo, verdade. Tem um maravilhoso A Festa das Águas Vivas. Que lançou a música eletrônica mais legal que existe. Concordo em partes. É uma das músicas eletrônicas mais legais que existe. Concordo. É uma música muito boa. É uma música muito, muito boa. Você pode ouvir em loop. Se essa festa tiver meio caída, ouvinte que tanto nos aprecia, põe a Jellyfish Jam. Que talvez alguém levante e comece a dançar como uma água viva. É uma música muito boa. É uma música muito boa.
Temos a estreia do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Que são os meus personagens favoritos. Eu prefiro o Pet e o Pirata. Eu considero ele quase como uma entidade. Ele é como se fosse o Stan Lee da Marvel quando ele aparece, saca? Cara, eu gosto tanto como o Bob Esponja sempre teve essa, abre aspas, mitologia de pirata em volta. Onde todo pirata gosta de Bob Esponja. E isso nunca interferia na história. Todo esse ambiente náutico basicamente envolvia Bob Esponja. As casas eram barcos afundados, eles andavam em barcos. De vez em nunca mostrava como algo do mundo de fora interferiu. Tem o episódio do Rabisco. Tem o episódio do Rabisco. Tem o episódio que o Bob Esponja tá doente e literalmente começam a lavar a louça com ele e ele volta ao normal. Sim, tem um monte de piada boa, que valia a pena. O único episódio aqui que eu tenho raiva é o Foguete da Sandy. Não que ele seja um episódio ruim, mas eu odeio esse episódio porque toda vez que a Nick não tinha o que passar entre dois programas, eles colocavam esse episódio em específico. E eu ficava puto quando eu era criança. Ah, sim, que só passava esse. Eu quero puxar uma atenção pra Virei um Gary adolescente. Ah, Virei um Gary adolescente, eu não lembro se eu sei desse episódio. Lembra do episódio que o Bob Esponja leva uma seringada de caracol e vira um caracol? Ah, é esse! É esse episódio? É esse episódio. Eu acho que esse é o único episódio Dark da primeira temporada. Cara, aquilo era muito medonho. Aquilo era medonho. E no final o Lula Molusco também tinha virado porque ele tomava um ano no nariz, algo assim, né? Sim, ele tomava um ano no nariz. Mas a gente poderia passar o dia todo falando da primeira temporada. Vamos passar logo pra segunda, pelo amor de Deus. Uma coisa. Só uma última coisa. Queria estar no Texas. Queria estar no Texas. O mar não é lugar pra mim. Eu adoro o episódio do Texas. E o último episódio é verdade, o último episódio da primeira temporada. O dos Anzol. Anzóis! Eu acho engraçado como o seu Siriguejo, principalmente no começo, todos os personagens eram muito mais complexos, né? O seu Siriguejo, ele era louco por dinheiro, mas ele não era só isso, ele meio que agia às vezes como um pai pro Bob Esponja. Ele se importava com o Bob Esponja. Você pode argumentar que ele se importava com o Bob Esponja, porque o Bob Esponja trazia dinheiro pra ele. Mas ele se importava com o Bob Esponja. Ele se importava, cara. Ele dava conselho de, tipo, de paizão, tipo, filho, não faça isso. Ou, quando você for trabalhar, preste atenção. E sempre dava uma lição legal, às vezes, pras crianças. Filho, levante a mão direita. Yo-ho, yo-ho. Mexer com os anzóis eu não vou. Eu adorava o jeito que o Siriguejo falava, igual um marinheiro. Churrasco e torta de nozes, demais. Quando estou longe do Texas, só o que me resta é chorar. Da segunda temporada eu já começo a Não lembrar. Cara, a segunda temporada pra mim é a minha favorita, sem sombra de dúvidas. A Lagartinha é um episódio medonho. Amigo é fiel até o fim do dia ou da noite, para sempre. Um ombro, um carinho, um abraço todinho pra mim. Amigo é assim. É um episódio com... Ele não é medonho, o problema é que ele... Aquela imagem da borboleta dá medo. A borboleta destrói a cidade. Ah, mas isso é normal, pro Bob Esponja, pelo menos. Nós temos o primeiro episódio, que é um dos que eu mais gostava, que era Sapatos Amarrados, onde dele saiu uma música muito divertida, que é o Laço a Laçado. música do Laço Laçado. Laçado! Que quem ensina o Bob Esponja a amarrar o cadastro é o Gary. Quer saber como se faz um nó? É muito fácil, veja só. Bumbum na cadeira e agora fique ligado. O que é isso? É um laço lançado, cruza o cordão de um lado pro outro. Gary! Pra mim é nessa temporada que começa a ficar mais complexo nas piadas e onde começa a ficar realmente genial. Nós temos muitas coisas, nós temos o episódio que o Bob Esponja fede. Era uma vez um mexilhão feio. É a história do mexilhão feio.
Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Eu sou feio e orgulhoso. Eu sou feio e orgulhoso. Mais alto, Eu sou feio e orgulhoso. mais alto. Eu sou feio e orgulhoso. Eu sou feio e orgulhoso. Você me fez feio! Nossa, esse episódio inteiro é só um meme também, cara. Exatamente, cara. É por isso que Bob Esponja, quando algo é muito bom, é óbvio que vai virar meme, porque é uma parada meio atemporal. O Esponja virou atemporal. Caramba, realmente, já tem 22 anos, né, cara? Tem 22 anos e a gente ainda tá fazendo piadinha sobre isso. Amigo Bolha é um episódio memorável. Amigo Bolha. Tanto que algo que eu tenho raiva é que trouxeram ele de volta, eu acho que na 9ª temporada. Como se tivesse filho e o Bob Esponja tivesse que cuidar do filho dele. Certo. Morrendo por uma torta, que deve ser um dos meus episódios favoritos. Ele é um episódio extremamente triste, mas hilário ao mesmo tempo. Ele é fantástico. Fantástico. Esse episódio é fantástico. Cidade de Lula! Parque dos Tentáculos, onde a felicidade fica a uma ventosa de distância. O que o Lula Molusco vai pra cidade que todo mundo é Lula Molusco e ele encontra a vida perfeita e ele odeia isso. Ele percebe que todos os sonhos dele eram uma mentira. Exatamente. Cara, às vezes o Bob Esponja tocava nos pontos existencialistas, cara. E você, como criança, você às vezes não entendia, mas o seu pai que tava do lado tava chorando. Cara, mas quando de vez em quando eu tropeço nesses episódios, eu, caralho, velho, vai tomar no cu. Como é que a gente não via isso? Nós temos o famoso, maravilhoso episódio do osso rangedor, do caroço voador. O osso cantador, o osso rangedor, o caroço voador. O famoso Zé do Picadinho. O famoso Zé do Picadinho. Esse episódio é um dos meus favoritos, não é porque tem um episódio que ele é a mais. Se você não falar dele, eu vou deixar até o fim das temporadas. Mas esse episódio é genial. Esse episódio é maravilhoso. Ele tem um timing perfeito. Ele trata os personagens com muito respeito e é muito bom. Sem falar que ele é de terror. Eu era criança, eu me cagava de medo. Ele é uma chuva de piada aleatória tão boa. E o timing é tão bem feito. Que tipo de idiota comeria um hambúrguer às 3 da manhã? Nossa, são 3 da manhã. Não. Caralho, velho. Sem falar das piadinhas de terror, que ele tá lendo um livro, o Lula Molusco, e começa a ouvir. Aí a câmera dá um zoom out. Você vê o Bob Esponja limpando o teto. Não é legal, nunca sobra tempo pra lavar o teto de dia. Caralho, velho, é muito ruim. É muito bom. Temos o episódio A Vida de Crime, onde Bob Esponja e Patrick roubam... Não, eles roubam um balão. Eles roubam um balão e aí eles vão presos. Não, eles não vão presos. Eles roubam um balão, aí eles ficam com medo de ser presos. E eles passam o episódio inteiro correndo da polícia. Eu vou dizer que eu não gosto desse episódio, mas ele ainda é um bom episódio. Eu achei um dos piorzinhos da temporada. Eu lembro da piada que eles vão se entregar, aí a polícia fala, tudo bem, essa é a sua cela. Eles fecham a porta, depois de um segundo abrem, pronto, estão livres agora. Era o dia do balão grátis. Temos o episódio de Longa, onde eu aprendi o que significa a palavra procrastinação. Nossa, esse episódio é agoniante. Esse episódio, além de agoniante, é muito engraçado. Esse episódio foi censurado, sabia? Foi esse episódio que foi censurado? Esse episódio teve 2 censuras. Uma foi a censura de... acho que é um barco explodindo. Porque se você reparar bem a data que o episódio foi lançado, tudo que tinha explosão foi... Pois é. Eu acho que até o Stitch foi censurado. Tudo que tinha qualquer explosão perto de 11 de setembro de 2001 foi censurado por motivos óbvios. E a outra censura é muito estúpida. Lembra que o Bob Esponja olha pra fora e tem a Sandy e o Patrick... Eu tenho o Patrick passando o protetor na Sandy? Aham. Essa cena foi censurada. Eu imagino por quê. Porque falaram que parecia que o Patrick tava abrindo o sutiã da Sandy. É tão besta. Estados Unidos é tão besta. Cara, eu ainda não tanco que eles falam que é o país da liberdade e tudo tem que passar por um sensor de censura.
Caralho, mas esse episódio é agoniante. O Bob Esponja lá olhando a redação. Cara, por que ele tá fazendo uma redação pra tirar a carteira de um motorista, cara? Exatamente, não faz sentido. Boca de marinheiro, episódio dos palavrões. O episódio onde você tenta imitar um golfinho e você vê que você falha e para. É muito difícil imitar golfinho. Mas quem consegue é algo muito engraçado. E esse é um episódio que eu tenho algo pra falar sobre. O áudio original tem palavrão de verdade. English, motherfucker, do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Quando eles estavam gravando o áudio, pediram pra eles falar a palavra aleatória. Depois colocar censura em cima. Ia ser censurado de qualquer jeito. Aí os dubladores falaram, se a gente falar palavrão vai sair mais natural. Os caras falaram, vai ser censurado de qualquer jeito, pode falar. E o áudio original nunca apareceu em lugar nenhum. Ah, eu imagino, cara, você pôr o dublador pra falar umas putarias. Cara, mas eu queria tanto esse áudio original. Ia ser muito bom, cara, só... Um episódio extremamente bom também, um que você provavelmente vai lembrar, e eu como comediante, eu me identifico com ele, o Piadas de Esquilo. Quando o Bob Esponja começa a fazer stand-up e ele não, as piadas não saem certas, ele começa a zoar esquilos. O episódio que o Bob Esponja faz piada racista. Exatamente. E é escrachado, piada racista. Exatamente, esquecado que é racista. E ele passa uma mensagem muito bonita no fim. Ele passa a mensagem de para de frescura pra zoar todo mundo. Exatamente. Bob Esponja tava pensando em 2022 antes de 2022 pensar em 2022. Inclusive, eu não acho que esse episódio sairia hoje em dia. Doidos pela banda. Certo, fãs do futebol. Uma salva de palmas para a super banda da Venda do Biquíni. It's the thrill of one more kill, the last one to found. Você falou, eu pensei que eu já tava passando pra terceira temporada. Esse é meu episódio favorito. Doidos pela banda é muito bom. Esse episódio, ele é fantástico, tanto na sua construção com as piadas, porque ele é igual o Turno Macabro, ele é piada atrás de piada atrás de piada. E tem aquele final histórico, espetacular. Sabia que esse episódio era pra passar na final de um Super Bowl? Sim, na final do Super Bowl 2019, perdão. O Stephen morreu em 2018, 2019 era pra passar. Infelizmente eles não passaram, eles passaram só uma referenciazinha, mas... E esse episódio também foi adiado por causa do ano 70. Mas esse episódio é fantástico. A música é incrível, tudo é muito foda. A música é incrível e tipo, o plot twist o plot twist em si, que eles realmente viraram uma banda, já é engraçado o suficiente. Sem contar todas as piadas que fizeram nesse episódio. Então, esse é meu favorito. E isso mostra o como Bob Esponja tem uma habilidade com música, que até a música que não é de Bob Esponja encaixa em Bob Esponja. E quando eles criam música, a música funciona também. Inclusive, é um ponto importante. Os sons de Bob Esponja são extremamente marcantes. O som dos você pode não lembrar, mas agora eu vou falar e você vai. O som do seu siriguejo andando. Provavelmente passou na cabeça de todo mundo. Ou o som do Lula Molusco andando. Quack, quack. No começo da... o Bob Esponja, a borrachinha do sapato. Ou o som do... não da abertura, mas de quando a câmera mergulha debaixo d'água. O som das bolhas. O som de Bob Esponja é muito bom. A escolha de cor de Bob Esponja é incrível. É lindo. Bob Esponja, a animação, há quem diga que ela às vezes pode ser um pouco low budget, mas os cenários e as artes, algumas artes quando dá um close, são lindas, cara. Ela é muito bem feita. Eu acredito que a maioria dos defeitos que ela tenha é questão de orçamento.
Claramente, da primeira pra segunda, houve um aumento muito grande de orçamento, então a animação ficou bem melhor, as cores ficaram estabelecidas como elas são, acho que até hoje. E a terceira foi só um a mais, e de acordo com o criador era pra ser a última. E aqui tem vários clássicos também. Não é minha favorita, mas tem muitos clássicos aqui. No começo já tem o Salva-Vidas em Serviço, que o Bob Esponja não sabe nadar. Exatamente. Tem aquela piada de que ele pensa que vai morrer e o salva-vidas começa a chorar e vai uma luz no Bob Esponja e todo mundo pensa que ele vai morrer, mas não, ele volta de boa. Não, esse é do Rasguei a Calça. Ah, esse é do Rasguei a Calça, caralho. É porque são dois episódios na praia e eu meio que confundi isso. Inclusive, por mais que o episódio do Rasguei a Calça tenha vindo antes, só nesse episódio do Salva-Vidas que eu fui me tocar. Pera, tem água debaixo d'água. E depois de anos eu fui descobrir que sim, existe água debaixo d'água. Tem lugares no fundo do mar onde a água é mais densa, então você consegue ver que debaixo da água tem tipo um lago. Caralho, eu não sei se o Stephen tava pensando nisso, mas ele era biólogo marinho, né? Possível. Nós temos o episódio mais Hitchcock da história de Bob Esponja, que é o hambúrguer perigoso. Cara, os dois episódios saíram junto e os dois são bons. O hambúrguer perigoso e a caixa idiota. Então, vamos falar primeiro do hambúrguer perigoso. Resumo: ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver. Vamos matar um cara. Vamos descobrir que ele é inocente. Vamos esconder o corpo. Exatamente, esse episódio é muito engraçado. Se eu siriguejo, eu não posso ser preso. E o Caixa Idiota é um episódio... Pra quem não lembra do Caixa Idiota, porque a gente só falando não lembra, o Caixa Idiota é quando a dupla Bob Esponja e Patrick ficam brincando com a cara. O episódio começa com eles comprando uma TV enorme. Aí o Lúcio fica com inveja da TV enorme. Aí ele vai olhar e eles compraram a TV só por causa da caixa. Sim. Já começa bom daí. Eles dão a TV pro Molusco. E eu quero confirmar aqui se o episódio Homem-Sereia e Barnacle Boy, Homem-Sereia Mexilhãozinho 4, é o que eles viram super-heróis. Não é esse que eles pintam o barco invisível? É, eles pintam o barco invisível. Mas aqui assim, ó, aqui dentro eles têm uma carteira de motorista, certo? Aqui tá a sua foto, certo? Então essa carteira de motorista é sua, certo? Faz sentido. Logo, aqui está a sua carteira, senhor. Não é minha. Eu lembrei, é no Homem-Sereia Mexilhãozinho 5 que eles fazem a Liga da Justiça. Destaque para o velocista Bob Esponja. Um ligeirinho, com uma habilidade incrível de correr muito rápido. Eu vou correr até aquela montanha e voltar. Querem que eu corra até lá de novo? É muito bom esse episódio. Com os vilões do Homem-Sereia do Mexilhãozinho, que são muito mais criativos que os vilões do Homem de Ferro, diga-se de passagem. Temos o Bolha Suja, o Homem-Raio e o Mexilhãozinho em si, que nesse episódio ele virou vilão. Todos os episódios do Homem-Sereia e Mexilhãozinho são legais. Todos sem exceção. São muito bem feitos. A cena dele jogando dama. Quando o Bob Esponja... Eu acho que é nas primeiras temporadas que eles falam do mal. O mal! Vocês não podem se aposentar. O mal está solta. O quê? O mal! O mal! Eu só disse o mal está solta. O mal! O mal! Por favor, quer parar de dizer isso? O mal! O mal! O mal! O mal! O mal! O raio mortal! O mal imortal! Você lembra do Homem-Sereia contando como ele conheceu o Mexilhãozinho? Sim, nossa, esse episódio é muito legal, porque mostra o Homem-Sereia tipo Aquaman mesmo, é uma massa. O Homem-Sereia jovem. Sim, e esse episódio é muito legal, esse episódio é muito massa. Ele realmente parece um desenho de luta. Sim, quando mostra o Mexilhãozinho jovem, o estilo de arte muda completamente. Muda, o Mexilhãozinho, ele era um cara que ficava tirando mexilhão do navio, que o Homem-Sereia era dono, alguma coisa assim. Não. O Homem-Sereia já era um herói, debaixo d'água. Aí ele tá contando, aí eu vi esse jovem pendurado do lado do barco em desespero e resolvi salvar ele. Aí ele cata o mexilhãozinho do banquinho que ele tiver dos mexilhão e enche o pulmão do mexilhãozinho de mexilhão pra ele conseguir respirar debaixo d'água. Ele basicamente amaldiçoa o mexilhãozinho pro resto da vida. Temos um dos episódios mais engraçados dessa terceira temporada, que é a festa do calça saltitante. Onde basicamente a única coisa que você precisa saber desse episódio é jantar chique e respirar. Jantar fino e respiração. O chefe acaba de dar uma ordem. Descarta tudo que não for a respeito de jantar fino. Tudo mesmo? Tudo, vamos. Isso, água viva, memórias da infância, dicas pra hortas e tempero. Senhor, qual é o seu nome? Não falaram nada sobre nada.
O que a gente faz, senhor? Um monte de Bob Esponja desesperado. Isso foi divertidamente antes de divertidamente. Chocolate com nozes. Chocolate! 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 Temos a primeira aparição de Pet Pirata. A esponja que sabia voar. Eu adoro Pet Pirata. Ah, não, na verdade é no Uga Uga. Não, é no que mostra o Bob Esponja das Cavernas. É a primeira aparição de Pet Pirata. Interpretado por Tom Kenny. O dublador de quem? Bob Esponja. Cara, Pet Pirata é muito bom. Pet Pirata é muito bom, com o seu papagaio. É um personagem que sumiu junto com o Fantasma. O holandês voador. Todo episódio que o holandês voador aparece é tão bom. Exato. Tem o famoso episódio da negociação do Patrick com o holandês voador. Ele é um ótimo personagem, o holandês voador. É muito pegar essa mística dos mares e transformar em arte, em um personagem muito incrível. Qual é o episódio do corte de cabelo? Que o Patrick corta o cabelo do Bob Esponja pra ele se fantasiar de fantasma. Ah, é na primeira temporada. Eu não falei desse episódio, mas ele é da primeira temporada. Que o Bob Esponja não consegue se fantasiar de fantasma porque ele é quadrado. Aí o Patrick corta as pontas. Aí tá só o cérebro do Bob Esponja embaixo. Sim, que dá muito mais medo que a fantasia do Bob Esponja. A grande corrida dos caracóis. Dos caracóis, onde você realmente vê que ele é foda. Eu só digo uma coisa. Eu sempre torci pela Rocha. A Rocha, é verdade, tio, a Rocha. Eu não sei por que a surpresa que a Rocha ganhou. Na pizza já mostrou que as rochas andam. Caralho, será que eles pensaram nisso? Eu não sei. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Cirilândia! O que o Ceciliejo monta um parque de diversão no Siri Cascudo, um parque de diversão muito merda. É o episódio que o Bob Esponja mais pistola com o Ceciliejo. Que ele enforca o Ceciliejo, né? Der Geizkragen Thaddeus schnauzt sich seit Ewigkeiten bei mir durch und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen wegen so einem dämlichen Grund! Sim. É incrível como todos os memes que a gente conhece de Bob Esponja são dessas temporadas. Não sei o porquê, elas são muito bons. O próprio Bob Esponja andando lá do comecinho. Andando não, levantando. O exército do Plankton. A esponja que sabia voar. Essa é a segunda aparição do Pet Pirata e ele tem uma música muito bonita. Para voar, você só necessita de aviso. Que pra voar é só querer, asas falsas não pra quê? Pipas vagam pelo ar e balões no céu a voar, calça inflável. Não há perigo pra você voar, só é preciso amigos. E para fazer um podcast também. E muito tempo. A gente gasta o quê? 1h30? No máximo? Não. Eu tô falando muito tempo livre, porque eu que vou editar isso. Ah, tá. Ah, mas pau no cu do editor. Com o final da terceira temporada, nós temos o que até hoje eu considero uma obra-prima. Considero que até melhor do que o que os Simpsons fizeram. Este é o melhor longa-metragem que já foi derivado de um desenho de televisão e nós vamos falar dele. Bob Esponja, o filme. Vocês ouviram bem, né? O filme. Só existe um filme de Bob Esponja. O nome desse filme é Bob Esponja, o filme. Ele era pra ser o final do desenho. E, cara, ele ia terminar esse desenho muito bem. Esse filme lançou em 2004. Dirigido pelo Stephen Hillenburg. Ele não dirigia todos os episódios da série, mas o filme ele dirigiu por completo. Ele tem uma premissa boa, ele é costuradinho, acontece um monte de causa e efeito lógico. Na moral, se você não assistiu, sai daqui e vai assistir. Esse filme, e se você nunca assistiu Bob Esponja, nada, na vida, pô, você nasceu ontem, você é um rapaz de 11 anos e você nunca assistiu Bob Esponja, pegue o filme. Você vai ver muita coisa. Você nem precisa conhecer Bob Esponja pra assistir o filme, você consegue entender a ideia. Nesse filme, os personagens estão o ápice de timing cômico e afiadez de desenvolvimento de personagem. Todos. Esse filme foi feito com tanto carinho, com tanta boa motivação. Careca! Careca! Tá legal, tá legal. Bob Esponja fica bêbado, cara.
Vamos falar do enredo. O filme começa com Bob Esponja ganhando sua 30ª... Eu não lembro do número exato, mas é tipo um número muito grande de funcionário do mês. O que não é difícil, já que o Lula Molusco não se importa com isso. E só tem 2 funcionários no Siri Cascudo. Sim. Mas daí vai abrir o Siri Cascudo 2. E aí, pessoal, o dono, seu Sirigueijo, está abrindo um novo restaurante chamado o Siri Cascudo 2. E qual é a justificativa, senhor Drax, para ter um Siri Cascudo exatamente do lado do primeiro? Dinheiro! Dinheiro! Olá, eu gosto de dinheiro. O que inspirou o senhor a construir um segundo Siri Cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! Eu amo que a frase principal do seu Sirigueijo é literalmente o personagem inteiro. Olá, eu sou o Sirigueijo, eu gosto de dinheiro. Cara, Daí o Bob Esponja, ele quer ser o gerente do Siri Cascudo 2. Por quê? O Siri Cascudo 2 vai ter um gerente se eles são grudados no outro. Nunca saberemos. Aí ele quer ser. E aí tem toda uma festa de abertura incrível. E tá lá o Bob Esponja hiper animado, pronto pra ser o gerente. Afinal, ele é o melhor funcionário do Siri Cascudo faz mais de 30 meses. Mais sorte na próxima vez, amigão. Legal! Meu querido povo da fenda do biquíni, na qualidade de gerente, eu... Bob Esponja. Aguenta aí, pessoal, estou recebendo uma informação importante do seu Sirigueijo. Prossiga, seu Sirigueijo. Estou fazendo de mim mesmo um completo o quê? A coisa mais embaraçosa que o senhor já viu. E tá ficando pior ainda porque eu tô repetindo no microfone tudo que o senhor diz. E o Lula Molusco ganha a gerência porque o seu Sirigueijo não é maluco. Se vocês estão perguntando, Drax, Maurício, por que o Lula Molusco ganhou? Bom, você não é maduro. Você não é maduro. É maduro. E vamos admitir, ele é mais maduro que você. Eu não sou maduro. Bob Esponja e Patrick vão para um bar, onde de lá tem uma das melhores músicas. Eles vão para o bar do Amendobobo. Eu sou o Amendobobo, yeah. Você é o Amendobobo, yeah. Somos Amendobobos, yeah. Bobo, bobo, Amendobobo, yeah. Inclusive, eu nunca vi uma cena tão infantil e tão adulta ao mesmo tempo. Os caras estão tomando sorvete num bar onde tem um amendoim gigante. E eles entram numa decadência alcoólica fodida. Ao ponto de eles acordarem no dia seguinte de ressaca. Muito bem, pessoal. Essa agora eu dedico para os meus 2 melhores amigos do mundo todo. O Patrick e esse amendoim grandão. E também para um cara chamado... Garçom! Calma, mas a gente tá pulando uma parte importante. O que aconteceu durante a noite? O Plankton, depois de completar todos os planos do alfabeto de A a X e falhar... De A a Y. De A a Y. Por sua esposa... É lembrado por sua esposa Karen, uma das melhores personagens, adora Karen, que a letra Z existe. Z está aqui! E ele abre o plano Z e parece uma revista da Playboy. E ele começa a se derreter. Ele abre e desce umas 4 páginas e como eu nunca pensei nisso? Caio, você pensou, você que escreveu os planos. Plano Z! Está aqui! Como você disse! Fala sério. É malvado! É diabólico! E tem cheirinho de limão! Não existe possibilidade deste plano Z falhar! Por isso aproveite hoje, Sirigueijo. Porque a partir de amanhã eu terei a fórmula. E aí todo mundo vai comer um balde de lixo e eu vou dominar o mundo! Todos saúdam o Plankton! Todos saúdam! Pois é, eu sempre, quando era criança eu vi isso. Mas como assim ele escreveu o plano? Eu não sabia desse plano. Aí qual é o plano? O plano é roubar a coroa do rei Netuno e botar a culpa no seu Sirigueijo. O que de longe é o plano mais bem elaborado que ele já fez. Posso falar uma coisa? Existem filmes e desenhos hoje feitos por adultos que fazem sexo, adultos que são pagos pra fazer isso,
que não tem um plano tão elaborado quanto esse. Sim, eu estou olhando pra você, 007. É pra você que eu estou olhando. Dito isso, eu nunca fiz isso. Contar quantas vezes entre a primeira e a terceira temporada o Plankton tentou roubar o seu siriguejo. Provavelmente não foram o suficiente do alfabeto. Mas a piada tá aí. Eu não duvidaria. E se fosse, o Stephen Lemberg só ganha mais um passo acima para a escada de novo. Tudo bem. O importante é que o Plankton é bem sucedido nesse plano. Aí o Rei Netuno chega com um saco de papel na cabeça dentro do Siri Cascudo. Mas ele não é careca. O cabelo dele está caindo. E começa a brigar com o seu siriguejo falando: onde está minha coroa? Aqui está a prova. E ele mostra um bilhete assinado pelo seu siriguejo que estava no lugar da coroa. Enquanto o Bob Esponja chega... Pera, você tá pulando a parte. Qual? O seu siriguejo fala: esse bilhete pode ter escrito por qualquer um. E do nada o telefone toca e atende a secretária eletrônica. Oi, é o Eugênio Siriguejo, deixe recado. Oi, senhor Siriguejo, é o Clay. Um cara para quem você vendeu a coroa do Netuno. Eu só queria agradecer de novo por ter me vendido a coroa de Netuno. Eu a vendi para um cara na Cidade das Conchas, e eu só queria agradecer mais uma vez por você ter me vendido a coroa de Netuno, que agora está na Cidade das Conchas. Até logo, hein? Aí chega o Bob Esponja e o seu siriguejo fala: não, aqui! Olha só! O Bob Esponja, ele vai dizer pra você que eu sou uma ótima pessoa. Nós temos o melhor monólogo da história. Cara, é o melhor monólogo de ódio num desenho infantil já feito. Eu acho que eu lembro ele de cabeça, só não vou colocar aqui porque provavelmente o editor vai colocar a frase toda. Mas é muito bom. Esse senhor aqui é o senhor mais mesquinho, irmão de vaca, que eu já conheci na vida. Por favor, diga para o Rei Netuno tudo sobre mim. Eu trabalho pro seu siriguejo há muitos anos e eu sempre pensei que ele fosse um grande chefe. Viu? Um grande chefe. Mas agora eu percebi que ele é um grande idiota. Eu merecia ganhar o cargo de gerente, mas você não deu ele pra mim porque você disse que eu sou um garoto. Pois fique sabendo que eu sou 100% homem. E este homem tem uma coisa pra te dizer, Chuchu. Tá aí. E daí o siriguejo é torturado por um tempinho. O siriguejo é congelado e ele tá pronto pra ser morto. Ai, a minha calça está queimando! A minha cueca está queimando! Eu estou queimando! Quando o Bob Esponja percebe que tá fazendo merda. Eu nunca vi um engolve curar tão rápido uma ressaca em, tipo, 2 milésimos de segundo, mas tá bom. Não existe remédio melhor que o cagaço. Ah, caralho. Eu já vi cagaço curar gente bêbada, não vai curar ressaca? De sorvete? Né? Inclusive, frase registrada, Drox, não existe remédio melhor que o cagaço. Aí ele percebe: caramba, o que eu tô fazendo? Aí ele faz um acordo com o Rei Netuno, ir atrás da coroa e trazer ela de volta, pro Rei Netuno poupar o seu siriguejo. Enquanto isso, o seu siriguejo continua congelado. Lembre-se da negociação do Rei Netuno com o Patrick. Esteja de volta aqui com a minha coroa em exatamente 10 dias. Ele consegue em 9, 8, 7, 6. Patrick! Então 6 dias. 5. Que é uma ótima personagem. A filha do Rei Netuno, que é uma personagem que aparece pouco, mas é uma boa personagem. Sereia Mindy, a princesa sereia, dublada por nada mais, nada menos que Scarlett fucking Johansson. Aí o resto do filme é estrada, 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 estouradores de bolha, estrada, 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 música de monstros gigantes, estrada, 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 Cidade das Conchas, quase morremos, pegam carona com o... David Hasselhoff. Com o Rei de Hasselhoff. Nesse meio tempo, eu só quero lembrar que uma das melhores músicas de Bob Esponja já tocadas, Já Somos Homens. Já somos homens, tudo podemos fazer. Já somos homens, ninguém vai nos deter. Lá vamos nós, pra Cidade das Conchas, pegar a coroa, salvar a cidade, seu siriguejo. Já somos homens, eu vou me barbear. Já somos homens,
A cueca vou trocar. Tem a bota maior. A bota maior. Você pulou muita coisa. Tem o sorvete de... Tem o sorvete na Cidade das Caveiras. Espera um minuto aí. Um minuto aí. Bob Esponja! O quê? Vou querer de chocolate! Eu quero de chocolate. Tem o momento dos estouradores de bolha, onde você vê Bob Esponja, a parte mais nojenta do rosto dos personagens. É, esses zooms absurdos de Bob Esponja. Ah, e a gente esqueceu uma parte muito importante desse filme. O começo, literalmente começo, dos piratas. Ah, é! Ele começa com os piratas chegando no cinema. E chega, o bote está chegando. É o bote. O bote está chegando! O bote está chegando! O bote está chegando! Eu nunca pensei que viria isso com o meu próprio olho. Entradas para o filme de Bob Esponja! Aí começa a abertura de Bob Esponja cantada por um monte de pirata sujo. Um canto fudido. Vive no abacaxi, mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada, cor amarela e espiral. Bob Esponja, calça quadrada, e uma bobagem que você quer. Bob Esponja, calça quadrada, essa cor de problemas com o pé. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. E eu lembrei deles, por quê? Você também pulou a cena do Sou um Amendo Bobo com eles sendo desidratados. Quando eles estão quase morrendo, tem essa cena entre amigos, onde eles choram cantando. E dá um close no cinema, o cinema tá todo chorando, um monte de pirata chorando. Sou um amendo bobo, yeah. Você é um amendo bobo, yeah. Somos amendo bobo, yeah. Bobo, bobo, amendo bobo, yeah. Eu vou dizer uma outra coisa. Dando um retrocesso, lembra do episódio do Zanzal, que mostra um baiacu transformado em lustre? Sim, ele aparece na Cidade Perdida das Conchas. Exatamente. A máquina que não estava no ápice na época, mas ainda era o David Hasselhoff, leva os nossos protagonistas no meio de uma luta com a bota maior. Plankton, ele mandou um mercenário pra frente deles. Não, mas ele não era a bota maior. Ah, ele estava na bota maior. É porque eu não lembro o nome do personagem. Dox, o que estava acontecendo na fenda do biquíni enquanto os nossos heróis estavam indo para a Cidade Perdida das Conchas? Resumindo, um apocalipse zumbi. O Plankton estava dominando a mente de todo mundo com seus baldes de salmão, que ele colocava nas cabeças das pessoas, e isso controlava a mente delas. E eu nunca entendi como esse plano culminaria em ele conseguindo a... Ele conseguiu, você lembra da cena? Ele literalmente entra no cofre, ele pega a fórmula. Sim. Mas ele já controla todo mundo. Quem que vai comer por você? Ah, ele queria controlar mais do que o capitalismo controla. Ele queria controlar as mentes das pessoas. Não é a mesma coisa? Depende. Esse é um momento para outro episódio. Sem falar, a gente esqueceu também de uma coisa muito importante. Eles não vão para a Cidade Perdida das Conchas a pé. Eles vão no maior automóvel já feito pela história da humanidade. O Cirimóvel. Eu prefiro o barco móvel invisível. Infelizmente, os nossos heróis velhos não apareceram. Estavam velhos. Eles estavam velhos, exato. E o Cirimóvel, provavelmente o barco móvel invisível estava lavando. Então eles pegaram o Cirimóvel, que é muito legal também. Acabamento em gergelim, picles com liga de aço, estofado de couro grelhado. E embaixo do capô, uma fritadeira francesa com injeção de combustível e tampa de gordura dupla. Irado. É, irado. Enfim, chegando na ilha clássica de Bob Esponja, do começo dos episódios, David Hasselhoff usa seu peitoral incrível pra lançar os personagens de volta para o Siri Cascudo. E lá eles são encurralados e meio que obrigados a devolver a coroa. Naquele momento estava tudo perdido. E o Bob Esponja, como sempre foi apenas um garoto. E um mala sem alça. E um palerma. Mas ele nessa aventura percebeu que ele era muito mais. Porque ele é o que ele era, Drox. Ele é um amendo bobo. Yeah! Yeah! É um amendo bobo.
Bobo, yeah! Então sim, eu sou um garoto e também sou um mala sem alça e uma nação e um baita de uma tosquela xarope! O que tá acontecendo aqui? Mas acima de tudo, eu... Ei, fica frio aí! Ei, fica frio! Tome o ostra! Homem do Bobo! Você é o homem do Bobo! Somos homem do Bobo! Bobo, Bobo, homem do Bobo! E começa uma das melhores cenas da história do cinema. Com o Bob Esponja solando guitarra. E o Patrick Gigante cantando meia sexy. E o final do... no final do filme é... Tudo bem gostar de coisas idiotas. Exato. Não é à toa que nós estamos fazendo um episódio sobre o Bob Esponja. Certo. A gente é dois adultos, a gente falou nessas idades no começo do episódio e é isso aí. Era pra ser a última coisa de Bob Esponja de todos os tempos. Mas, de novo, o filme foi incrível, vendeu pra caramba, e como tudo que é incrível, vai ser chupado até a última gota por executivos de terno sem coração. Os passos de dança deles são mesmo impressionantes, mas eu estou no controle! Agarrem ele! Tanto que no final do filme o Bob Esponja vira gerente e vai pro crédito com a ceninha dele de gerente e era pra acabar. O gênio Heilenberg queria, na verdade, ele queria que realmente acabasse. Ele ainda trabalhou nos episódios depois disso, mas logo ele saiu. Aí eu acho que é aí que começa realmente a queda. A decadência. E eu quero dizer uma coisa, não é desmerecendo os escritores de Bob Esponja, não é colocando um pingo de culpa no criador, o cara era incrível. E eu quero deixar claro, antes de a gente começar a meter o pau, sim, amigos, existem bons episódios depois da 4ª temporada, mas todos os episódios antes dela são bons. E depois da 4ª começou a aparecer episódios piores e cada vez piores. E com humor cada vez mais focado em ser nojento e esticado. Enquanto a qualidade da animação decaía cada vez mais e ficava mais molenga com linhas mais finas. E basicamente feito mais no Flash do que era feito antes. Porque é meio... Desde o começo tinha muito computador, mas ainda tinha traços de storyboard. Chega um ponto onde é 100% computador e 0 mão de artista. E não que eu ache isso ruim. Tem boas animações feitas em Flash. Com certeza, não as de Bob Esponja. Não as de Bob Esponja. É uma decadência devagar e linear da 4ª até a 8ª temporada. Um ou outro bom episódio no meio. A 8ª temporada, que é a pior temporada de todos os tempos, ela ainda tem pelo menos um episódio muito bom que eu lembro de cabeça, que é o My Leg, na perna. Que os caras pegam um personagem muito foda-se, que é o que gritava minha perna sempre que um acidente acontecia, e mostram a história dele. E esse episódio é muito bom. E esse episódio, como eu falei, todo episódio de Bob Esponja sai em dupla, ele tá grudado no que eu considero um dos piores episódios da série inteira, que é a limonada de tinta. Não pra gente não falar muito desse episódio, porque, porra, eu prefiro falar de coisas boas. Resumindo, limonada de tinta, ele é um episódio completo onde o Patrick tortura o Lula Molusco pra ganhar dinheiro. Antes fosse só animação. Se fosse só animação, foda-se, eu assistiria de qualquer jeito. O problema é que o roteiro foi muito afetado pelo fato de não ser o Stephen. E pelo fato de as ideias não estarem frescas na cabeça dos escritores, não que fossem ruins, mas o fato de eles não serem o criador e a visão principal e ter muito dedo da Nickelodeon no meio, os personagens vão ficando cada vez menos complexos e menos interessantes, e acarretou a famosa e temida por todas as séries do mundo, a flanderização. Flanderização, como o nome diz, ela vem de Ned Flanders dos Simpsons, o Visão dos Simpsons, que no começo ele era um homem cristão e atencioso que faria de tudo pelos seus vizinhos para se mostrar um bom homem e
mesmo que o Homer odiasse ele considerava o Homer um bom amigo. Mas às vezes ele perdia a paciência e ele fazia o que tinha que fazer, e ele ficava puto. Agora fique calminho, Nedzinho. Fizeram o melhor que podiam. O Siri tem, o Siri não tem. Uma que me sendo dano! Uma skill! Ned, nossa intenção foi boa. Todos aqui tentaram fazer o melhor. Chupa minha grossa rola, Rito! Eles diziam que essa importante pra dele era que era canhoto. Ele tinha uma loja só de produto pra canhoto. Atentem-se em uma coisa. O Drox acabou de escrever o Ned Flanders e vocês só viram a palavra cristão ser dita no começo e foi uma palavra apenas. E lentamente, com o passar das temporadas, o Ned Flanders foi perdendo seus traços de personalidade até ele virar apenas um cristão idiota que vai fazer tudo do jeito mais cristão e idiota possível. Até virar quase que um psicopata em tudo que tem a ver com cristandade. E por que eles estão falando de... Quem tá falando de sim? Esse fenômeno aconteceu com todos os personagens de Bob Esponja. Sem exceção. Na verdade, algumas exceções, são os personagens que só sumiram. O Pirata Pet, o... todos os principais, o quinteto ali principal, todos. O Patrick é só um babaca idiota que não pensa em nada e foda-se. O Bob Esponja, antes que era um cara atencioso, otimista pra cacete, amava trabalhar sim, mas vários episódios mostrou ele matando trabalho pra caçar água viva. Ele amava viver, ele é um cara que amava viver, ele era extremamente positivo, bondoso, às vezes ficava puto, às vezes fazia merda. Ele ainda era um adulto com alma de criança. Ele é só uma criança mais idiota que a média. No novo, agora ele é só um idiota completo. Não ao ponto de ser babaca, até porque ele é o protagonista. Idiota é do tipo que ele nunca vai ver maldade em nada. Ele nunca vai achar que alguém tá tentando trapacear ele. Ele nunca vai se preocupar com algo ruim acontecendo, porque ele simplesmente não é capaz de discernir que algo ruim tá acontecendo. Ele nunca vai culpar ninguém por nada. E não que isso fosse algo ruim nos outros, às vezes acontecia nos originais também, mas isso era feito de forma cômica, claramente, como se ele estivesse desconfiando, ou outros personagens falavam isso pra ele, mas nesse aqui ele é literalmente um idiota e extremamente irritante, principalmente a relação dele com o Lula Molusco, e é isso que mais me deixa bolado. Eu diria que o Lula Molusco foi um dos que menos sofreu até, e mesmo assim, hoje em dia, ele é só o cara chato. Antes, ele era um cara que ele era babaquinha, ele era meio prepotente, mas ele ainda era um cara normal, que era muito irritável. Ele era um cara cansado, um cara que queria ficar em paz. Hoje em dia, ele é só o cara chato. O cara que tá puto sem motivo, o cara que vai fazer algo porque tá... O cara que tá sempre irritado com tudo e não importa... E mesmo o Bob Esponja não fazendo nada, ele não tá tentando fazer nada pra ser feliz, ao contrário das primeiras temporadas. Ou ele tá sempre tentando fazer algo novo e tal. O novo Lula Molusco odeia com todas as forças do mundo o Bob Esponja. O antigo odiava porque o Bob Esponja era irritante, mas ele não odiava o Bob Esponja mesmo. Ele odiava porque não combinavam os dois. Porque um era uma coisa, outra coisa, como a vida real. Mas nesse caso ele odeia o Bob Esponja porque, sim, também porque o Bob Esponja é muito irritante, né? Ele é muito depressivo. E eu não digo isso, não que seja uma coisa ruim, nada contra quem tem depressão, eu suporto, eu sei que é uma doença séria. E é exatamente por eu saber que é uma doença séria que me incomoda tanto o fato de o Lula Molusco... Tem um episódio que eles fazem mais de uma piada sobre o Lula Molusco cometendo suicídio. Sim, não de uma forma, sabe, engraçada e que possa dar um exemplo, não. A piada é, o Lula Molusco está muito triste. Olha pra tela e fala, vou tentar fazer algo para acabar com a minha tristeza. Joga uma corda por cima do candelabro, sobe num banquinho e isso acorda. Na ponta tem uma gaiola de passarinho. Eu não preciso explicar qual que era a piada, né? Não vamos baixar muito. Não que o nível do programa não seja baixo, mas não vamos baixar muito o nível do programa. No mesmo episódio, tem o Lula Molusco colocando a cabeça dentro do forno, falando a frase, eu não consigo ser feliz. E ele tira um bolo lá de dentro, mas claramente... Tira um bolo lá de dentro. Mas, caralho, velho! Sem falar nos outros personagens, como a Sandy, que vocês lembram que o Drax estava cantando todo felizinho a música do Texas? Ela não é mais uma texana, ela é só uma cientista que faz tudo pela ciência, inclusive ser babaca com todo mundo. E o seu Siriguejo, que era um cara que amava dinheiro, tanto que era a frase principal dele, mas que
era um marujo e que amava muito a filha e também tinha um orgulho do Bob Esponja e um mísero respeito pelo Lula Molusco, virou só um cara que gosta de dinheiro. Ele vende o Bob Esponja por 5 centavos. O cozinheiro que mais deu dinheiro pra ele na história, o cara que ele chamava de filho, eu sei que é uma forma de marinheiro de falar, mas ainda assim, você tem que ter um mínimo de carinho com alguém pra você chamar de filho. Ele vendeu por 5 centavos. Sem pensar 2 vezes. E o episódio não, tipo... Mesmo você pensando de forma que o seu siriguejo só gosta do máximo dinheiro possível, o Bob Esponja traz mais dinheiro pra ele do que 5 centavos. No meio dessa desgraça acontecendo narrativa com Bob Esponja, infelizmente, em 2018 ocorreu uma fatalidade. 2018 foi um ano péssimo pra muita gente. Morreu o homem mais inteligente do mundo em 2018. Em 2018 ocorreu o acidente do Ninho do Urubu no Flamengo. Morreu um dos maiores gênios das histórias em quadrinhos americanas. Infelizmente morreu o criador desse desenho fantástico do que eu já disse, que é o desenho mais importante da animação moderna. Stephen Hillenburg tinha esclerose lateral amiotrófica. Felizmente, ele deixou a sua criação e nós, como espectadores, pra ir pra uma fenda do biquíni um pouco melhor do que essa que a gente vive. Ele já estava longe do desenho há muito tempo, mas ele ainda tinha os direitos sobre o que podia ser feito de novo com sua obra. Nós vamos transformar a sua tristeza em raiva. Ele, durante toda a obra, foi piamente contra a criação de spin-offs. Ele vetou e ele falava: o dia que a gente lançar um spin-off de Bob Esponja, a gente vai estar assinando o atestado de que nós estamos sem ideias. Ele morreu. Acho que até agora a gente teve 2 filmes já. Na verdade, o filme que teve um filme só depois ele morreu. Ele morreu em 2018 e o Herói Fora d'Água foi em 2015. Inclusive, o Herói Fora d'Água ele é um filme medíocre. Ele é medíocre, ele não é ruim, tem umas ceninhas legais. Eu não acho que ele devia ser Bob Esponja. Aí a gente teve o filme que resetou a história, porque sim, foda-se. O Incrível Resgate. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu vi o trailer do Incrível Resgate, eu fiquei embasbacado. A animação é linda, principalmente porque ela é 3D. E os caras conseguiram trazer toda a ideia de Bob Esponja pro 3D e ficou bonito e ficou da hora. Cara, eles conseguiram fazer uma animação 3D que funciona. A história é uma merda que não faz sentido, eles resetaram a história e o filme inteiro é uma propaganda pra... Olha, a gente vai lançar um spin-off de Bob Esponja. Campo Coral. Mais uma vez, todo respeito a todos os diretores, animadores que fizeram isso. Que provavelmente foram só contratados da Nick que precisavam de dinheiro. Inclusive é a mesma equipe, sabia? Sim, dizem que o desenho não é nem tão ruim assim. Então, tem um problema, tem alguns problemas com o Campo Coral. Eu consigo apontar eles aqui. É a mesma equipe que faz Bob Esponja. Bob Esponja não parou de ser feito. A mesma equipe tá fazendo Campo Coral e Bob Esponja. São os mesmos personagens, as mesmas piadas, o mesmo tudo, com a diferença que agora o Bob Esponja tá no acampamento. Ele nem age diferente, afinal o Bob Esponja adulto já age como uma criança. E o Patrick também. E o Lula Molusco, na Campo Coral, adivinha? É um cara mais velho, chato. Basicamente é o mesmo desenho de novo, só que 3D. E enquanto o filme teve milhões pra trabalhar e fazer a animação ficar bonita, cada episódio de um capítulo de Bob Esponja, o Campo Coral, não tem muito mais verba do que um episódio de Bob Esponja normal, o que faz a animação 3D ser extremamente mole, ridícula, inconsistente e feia, porque as coisas em 3D são feias se não são bem feitas. As cores. As cores são marrom, tudo tem a mesma paleta de cor da foto de um esgoto, cara. E também, além disso, saiu o pior coisa de Bob Esponja já feita, que é o show do Patrick. O show do Patrick, cara, não tem uma coisa boa pra falar sobre o show do Patrick. Pegue todas as partes ruins que a gente falou sobre o novo Bob Esponja. Flanderização, animação mole, personagens babacas, esse tipo de coisa. E pegue e piore um
umas 2 vezes isso e coloque só o Patrick pra apresentar um show, um reality show de televisão. E você vai ter, que é o show do Patrick. A ideia é que o show é meio que uma sitcom, só que... Eu tenho uma descrição perfeita pro show do Patrick. Ele é titio avô, só que ruim. Não que titio avô seja a melhor coisa do mundo, mas titio avô ainda pelo menos era engraçadinho. Titio avô é ruim. Titio avô, ele é um desenho maluco, cheio de piada aleatória, que joga o máximo de cor e cena na tela ao mesmo tempo pra chamar a atenção das crianças e deixá-las presas. O Patrick é pior. Porque titio avô pelo menos era original. A gente passou tanto tempo falando de o quão bom o Bob Esponja é, e eu quero terminar pelo menos essa parte da pauta sobre o Bob Esponja falando isso. Bob Esponja foi o desenho que mudou a minha vida e que provavelmente é um dos mais importantes da minha infância e eu carrego comigo pra sempre. Tanto que eu planejo fazer uma tatuagem de Bob Esponja. E lembre-se da importância de Bob Esponja. Foi um desenho incrível, feito por pessoas incríveis, por criadores geniais e por uma mente extremamente cheia de vontade de ensinar e divertir, que era do Stephen Hillenburg. Quando lembrarem de Bob Esponja, lembrem das coisas boas, lembrem do filme, lembrem do Stephen e lembrem das primeiras temporadas, porque é lá que está o santo graal dos desenhos animados. Cara, ela é muito boa, as primeiras temporadas são incríveis. Até hoje ele é um dos melhores desenhos pra criança mesmo. E se você ouviu isso até aqui e acha isso ridículo, o que eu duvido muito, mas se você ainda acha que desenho é só pra criança, tenta ver Bob Esponja com uma cabeça um pouco mais aberta e você vai notar a qualidade da comédia de Bob Esponja. Você pode até ver Bob Esponja do tipo, deixa Bob Esponja tocando, vai fazer outra coisa, vai lavar uma louça, vai fazer um trabalho. E você vai ver que não é só um monte de cores e coisas desenhadas pra prender a atenção das crianças, como muita gente fala, o que eu fico muito triste quando generalizam todos os desenhos dessa época e falam que bom era As Aventuras de Babar e Caverna do Dragão, e esses desenhos hoje são retardados. Eu fico muito triste. É ruim. Não, mas existem pessoas... Você acredita que existem pessoas, normalmente conservadoras, que falam que os desenhos de comédia da Cartoon e Bob Esponja são desenhos retardados pra crianças e que não saem nada de bom lá. No geral, todas as épocas tem pelo menos 1 ou 2 bons desenhos que você pode assistir criança ou adulto. Esse episódio foi feito com muito carinho dos 2 realizadores e foi uma ideia que eu tive porque eu estava lembrando de Bob Esponja esses tempos e eu tive um carinho extremamente grande e reassisti tudo e eu queria muito passar esse carinho pras pessoas e lembrar a todos aqui. Se você é uma criança que nasceu nos anos 2000 ou até um pouco antes e você viu Bob Esponja realmente nascer na televisão brasileira ou na televisão fechada, você provavelmente riu bastante e lembrou desses episódios históricos aqui. E se a gente conseguir fazer isso, eu acho que foi mais que o suficiente. E era bom a gente gravar isso antes que saiam os próximos 4 filmes que estão programados. Bob Esponja, não vamos pensar em Bob Esponja como Watchmen, que as pessoas só ligam pras 12 capítulos originais. Bob Esponja tem mais coisa, tem coisas boas que possam sair daí. Passando a 3ª temporada, tem vários episódios que são muito bons. Mas Bob Esponja é uma obra incrível e nós queremos prestar essa homenagem e falar um pouco sobre esse desenho maravilhoso do nosso podcast. Você chegou até essa parte do episódio, muito obrigado. E aqui nós temos o que nós fazemos todo fim do programa, desses 2 no caso, que são as recomendações e recomendações. Nós iremos recomendar coisas para você ir atrás e ver, e vamos decomendar, ou seja, mandar você passar longe de outras obras diversas. Primeira recomendação tem a ver com Bob Esponja, ok? Mas eu já pensava isso antes do tema ser Bob Esponja. Eu acredito que todo mundo aqui que tem assistido o filme do Bob Esponja lembra da música dos créditos. Essa música se chama Ocean Man, da banda Ween. E, por incrível que pareça, essa música sai de um álbum fantástico. Minha recomendação de hoje é o álbum The Mollusk, da banda Ween. O álbum foi lançado em 1998, antes da criação do Bob Esponja, e é um álbum experimental da banda Ween, que é uma banda meio psicodélica, mas é algo extremamente fantástico. Ele é um álbum todo pensado para ser o tema náutico. Então você vai ter, além de uma edição e mixagem de som muito legais para você principalmente ouvir com fone,
Você vai ter músicas incríveis como The Mollusk, que é um dos maiores clássicos da banda. Você vai ter o próprio Ocean Man, que é até meio distoante das outras músicas do álbum, mas ela é uma música incrível. Você vai ter The Golden Eel. Você vai ter muita coisa. Algumas músicas lembram hinos piratas. Outras músicas realmente trazem o sentimento de bolhas no seu ouvido. Outras músicas parecem só uma música praiana, mas é algo fantástico. Sem falar que a capa do disco é muito legal, que é um bicho todo moluscoso, que é um molusco cheio de partes de outros cefalópodes, esse tipo de coisa. E eu recomendo a todos ouvir o álbum inteiro, em ordem, bonitinho, como se fazia os primórdios da humanidade. E se vocês quiserem, e se vocês tiverem tempo também, vejam esse álbum na sua versão ao vivo. E como não tem muita edição de áudio, eles fazem a mudança de voz. Então vocês vão ver uma parada diferenciada. Essa é a minha recomendação. E a minha recomendação vai ser algo que parece ser muito bom, que tem tudo para ser muito bom, mas não é muito bom. No último episódio falamos sobre J.R.R. Tolkien e Senhor dos Anéis. E todo mundo que conhece o Ministro dos Anéis conhece o lendário diretor Peter Jackson. E meio que já precede que tudo que sai dele é bom. Como, por exemplo, King Kong, Senhor dos Anéis, Hobbit, um pouquinho de Hobbit. Mas das deste gênio saiu algo tenebroso. O nome deste longa-metragem se chama Um Olhar do Paraíso. Esse filme foi recomendado por uma amiga e nele ela veio toda emocionada, falando: nossa, esse filme é muito triste, eu chorei, ele é muito bom, e eu fui assistir. E é basicamente a história de uma menina que ela caiu numa armadilha de um vizinho abusador. Ela tenta fugir, só que o vizinho mata ela e ela fica meio que do paraíso, olhando das nuvens a terra e como eles desenvolvem esse mistério. O começo é até legal, não vou mentir, mas depois da morte dela, nada no filme faz sentido. No filme você tem um elenco legal, você tem o Mark Wahlberg, que agora é o novo Sully do Uncharted, que é um ator pesado. Você tem outros atores menores, mas que fazem um ótimo trabalho. Mas, cara, esse filme, ele tem tantos erros e tantos furos de roteiro. Primeiramente, eles tentam desenvolver a parada do paraíso conversar com a terra, com pequenos gestos que a menina morta lança pro papai dela. E não faz sentido, porque quando ele pega esses gestos e ele fica: ahá, eu tenho certeza que você é o estuprador. Só que aí ele não tem nenhuma prova cabal disso, e então ele vai pra polícia e fala: tenho certeza, e a polícia fala: não, gente, e eles esperam que o público fique: nossa, que injustiça, mas o cara não teve nenhuma prova. A gente sabe o que aconteceu porque a gente é espectador. Mas se você vivesse nessa terra, você ia pensar que é só um cara maluco que tá acusando um outro injustamente. Não faz sentido nenhum, e no final o vilão ainda ganha. E o diretor Peter Jackson ainda tenta: não, vou dar um final digno pra ele. O final digno pra ele é quando ele vai tentar fazer a mesma coisa com a outra menina e magicamente um pedaço de gelo cai na cabeça dele e ele cai de um penhasco e morre como a última menina que ele matou de uma forma extrema. Então no final ele morre pra pedra. Ele morre pra pedra. Sabia que isso é literalmente uma tag pra quando o diretor não sabe como matar alguém, a pessoa morre pra pedra? Só que você acreditaria que eu ia estar falando isso da porra do diretor de Senhor dos Anéis? Cara, olha o roteiro que ele tá trabalhando também, né, parceiro? Tá, e se eu te falar que ele escreveu o roteiro? Bem, ele não escreveu o de Senhor dos Anéis, né? É, com certeza. Ele é um ótimo diretor, um péssimo roteirista. Então, se alguém te oferecer esse filme falando que é triste e que é um ótimo filme, não vá nessa. Não é, ou se você quiser ver alguma coisa de Peter Jackson legal, fique nos filmes, fique no documentário dos Beatles na Disney Plus, que é muito bom, dirigido por ele, mas não chegue perto desse filme. Esse filme é tenebroso. Ok, eu tenho uma recomendação muito fácil e direta, que é um filme pouco conhecido de um estúdio muito conhecido. Porco Rosso do estúdio Ghibli. Cara, Porco Rosso é muito bom. Porco Rosso, ele é o filme pra você que é pai e mãe sentar com seus moleque e assistir. Em qualquer idade esse filme é bom, porque a premissa dele é que é um poço aviador que luta contra piratas do céu. Tem como ser mais infantil que isso? Provavelmente não. Ao mesmo tempo, ele é um filme sobre o crescimento do fascismo na Itália pré-Segunda Guerra Mundial. Eu não vou dar muito spoiler do filme, porque esse filme vale a pena. Eu vou dizer que o único defeito desse filme é que ele não tem dublado. Bota os piá pra ler, ou sei lá, faz um abaixo-assinado pra Netflix dublar isso. E a Netflix tá dublando bem as coisas.
tava. Agora que ela tá falindo, eu não sei se ela continua. E recomendação tá meio complicado. Então eu vou enfiar o pé na jaca. Eu vou me recusar a explicar, mas eu decomendo o Pequeno Príncipe. Uau, tá. Isso. Não, eu não decomendo o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe é um clássico mesmo que seja ruim. Ele é um clássico. Ele é um clássico merda. Ele é um clássico merda, mas. Um merda que ensina lições ruins. Com certeza, mas ele ainda é um clássico que você deveria ler. Mas foda-se, a sua recomendação não é minha. Você não vai explicar o porquê é ruim e por que você não. Não precisa explicar. Quem odeia Pequeno Príncipe, odeia Pequeno Príncipe. E se você lê Pequeno Príncipe... Não, ele não é ruim porque ele é infantil. Não, ele não é ruim porque ele passa a mensagem sobre a imaginação ser uma coisa importante. A gente fez um episódio inteiro sobre RPG. Ele é ruim porque as lições que ele ensina não são ruins de se levar pra vida. Vamos dizer a verdade. Nem é que ele é horrível. Ele é medíocre, mas ele não é tão bom quanto as pessoas dizem que ele é. Eu não acho que ele é um dos livros que você é obrigado a ler na sua vida. Ok, eu acho que faz sentido. E eu odeio a sentença, você é responsável eternamente por aquilo que catiras. Isso não faz sentido. E tá traduzido errado. Sério? Sim. Essa frase em português, em francês, ela significa duas coisas diferentes. A tradução certa seria: você é eternamente responsável por aquilo que você domestica. Tecnicamente, cativar e domesticar tem o mesmo significado. Sim, você é responsável pelos seus bichinhos de estimação pra toda a vida. A vida deles, ou a sua, depois se você tiver uma tartaruga. Um papagaio. Mas, dito isso, é basicamente isso que eu quero dizer. Eu odeio o Pequeno Príncipe. É basicamente isso. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim. Mais uma vez repetindo, nós não somos especialistas de nada. Nós somos dois idiotas falando sobre coisas que nós gostamos. Não leve isso em nenhuma prova. Não use isso pra convencer ninguém. Apenas divirta. Divirta-se, ignore, discorde aqui nos comentários. Pode xingar a gente. Lembre-se, só não se esqueça, e deixando isso claro, comentários ruins e bons engajam igual. Nós não ligamos de ter uma discussão gigantesca aqui embaixo, tá? Fique à vontade. Na verdade, aqui será um ótimo lugar pra se discutir. Então, você quer discutir alguma coisa que aconteceu no seu dia? Use nossos comentários, use a caixinha do Spotify, passe pra outros e mande essa discussão pra outros. Eu não me importo tanto. Se for xingar a gente, pelo menos tenta xingar de uma forma respondível. Porque se você mandar a gente tomar no cu, a gente vai responder com um joinha. A única coisa que eu posso pedir é, caso vocês gostem de stand-up e... Sim, eu sou um comediante. Se você gostou de alguma piada que eu fiz aqui, por favor, visite um canal no YouTube chamado Mauro Show. Não é nada sério, não é nada focado, é só o lugar onde eu posto os meus textos que eu faço nas minhas casas de apresentação. Você é o homem gozado, então. Eu sou bem gozadinho. E caso você tenha gostado da arte do podcast e da arte desse episódio, aqui na descrição estará o Instagram do nosso artista. O nome dele é Arthur, ele também faz música, você pode encontrar ele como Cock Beats. E... Sim, como é que você acha? Eu não fiz aquela arte. Eu achei que você tinha feito. Eu sou muito burro pra fazer uma arte daquela. Aquela arte é toda bem pensada pra ser divulgada, você não percebeu? Ela é redondinha e tal. Você tá ouvindo, Arthur? Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Se o Arthur chegou no fim desse podcast, ele provavelmente foi bom. Obrigado a todos que assistiram. Compartilhem e cultuem sempre o bom garoto. Cultuem o bom garoto. Amém. Amém. Até mais. Até setembro. Até setembro. A real é que deixa eu reformular. Ô, desgraça pelada. O desgraça pelada é de poder.